Bem-vindos, trago a vocês mais uma questão de vestibular sobre o tema dinâmica na questão análise de forças. Temos aqui da Unesp, perdão. Temos aqui a Unesp de 2022. Um garoto gira uma esfera de 500 gramas ao redor de seu corpo, mantendo o braço esticado na vertical e segurando um fio ideal. Está aqui, ó, na figura. De comprimento 65 centímetros, conforme mostra aquela figura. A esfera gira em uma trajetória circular contida em um plano horizontal de raio de curvatura 60 centímetros. Então, vamos imaginar essa figura aqui, ó, formada aqui, um triângulo, aqui do lado, para a gente usar como referência e analisar as forças do problema. Eu tenho a força peso, né, verticalmente apontada para baixo. Sobre o fio aqui esticado, eu tenho uma tração. E aqui na horizontal, eu vou ter a resultante centrípeta do movimento, né? Que não é uma força, é o resultado da ação dessas duas em conjuntos, mas a gente vai representar como uma forma vetorial aqui. Há um ângulo entre essa linha horizontal e a própria tração, também posso representar, vai me servir como referência, e vou desenhar novamente esse triângulo aqui para decompor essas forças da tração nessas duas componentes que se misturam aqui, ó, para formar dois vetores, né, que se formam o vetor da tração. Então, eu tenho esse daqui dado como esse valor vezes o cosseno do ângulo. Se você calcular o cosseno do ângulo, vai dar esse comprimento dividido por esse. E o vertical é novamente a tração vezes o seno do ângulo. Então, eu começo a trabalhar analisando o que eu tenho. O que está apontado para cima, essa força que essa componente da tração, ela acaba sendo anulada pela força peso para que haja equilíbrio na vertical. Então vamos anotar isso. T seno de θ é igual ao valor do peso. Com isso eu tenho uma fórmula que me ajuda a calcular a tração se eu jogar o seno de θ para o outro lado. Tá aqui. Só preciso então dessa informação. Quanto vale o seno desse ângulo? Lembrando que ele deu os dados aqui, que o fio tem um comprimento de 65 centímetros, né? Então aqui nesse triângulo é 65, e que o raio aqui embaixo é 60, ó. O seno teria que ser esse lado aqui dividido por esse, mas eu não tenho essa altura. Então, por não ter essa altura, vamos trabalhar com as funções trigonométricas, lembrando a relação entre seno e cosseno, e a gente consegue se virar daí. Antes disso, eu vou só deixar aqui anotado a massa vezes a gravidade no lugar do peso. E agora eu venho para cá no cantinho, ó, cosseno do ângulo, né? O cosseno a gente conhece aqui o cateto adjacente, conhece a hipotenusa, fica o 60 dividido pelo 65. E lá da relação fundamental da trigonometria, né? O quadrado do seno de um ângulo mais o quadrado do cosseno é sempre o valor 1, né? E aí eu posso substituir esse cosseno aqui dentro e cancelar, passar para o outro lado, deixar isolado o valor do seno. Ou seja, se esse cosseno vem para cá, ele vem subtraindo. Se eu tiro esse quadrado para esse lado, vira uma raiz. A fórmula fica assim. E eu posso substituir essa expressão do cosseno aqui dentro para encontrar o seno e colocar aqui dentro. Então, eu tenho aqui, substituindo essa expressão, o cosseno ao quadrado, então vai ficar 60 sobre 65 aqui dentro, elevado ao quadrado. Aí é só a gente arrumar um pouquinho essa casa. 60 sobre 65 ao quadrado é 60 ao quadrado, dividido por 65 ao quadrado. E aí, como aqui eu tenho o número 1, esse 65 ao quadrado eu vou fazer aqui a distribuição ao número 1. Então, vai ficar algo do tipo assim, né? Ó, 65 ao quadrado dividido por 65 ao quadrado é o próprio número 1. E aí eu tenho uma expressão que é mais interessante para trabalhar, porque raiz de uma fração é a raiz da parte de cima dividido pela raiz da parte de baixo. E a raiz da parte de baixo ela sai, e ela sai como 65. E aí fica o número dividido por uma fração, esse cara vem lá para cima na hora que se resolve o problema da fração. Tá? Então, ó, fica uma expressão mais fácil de lidar. Agora, 65 ao quadrado, a gente não precisa se matar de fazer conta, né? Vamos usar alguns truques aí. Um truque legal é você lembrar que 65 é 60 mais 5. Se ele está elevado ao quadrado, você faz aquela coisa do produto notável. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Por que isso é interessante? Porque ao fazer o quadrado do primeiro, ó, vai aparecer o 3.600 que tem aqui 3.600 escondido, com valor negativo, e vai facilitar a minha conta. Então, essa aqui é a expressão, ó, 3.600, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 5, 10 vezes 60, 600,
mais o quadrado do segundo. Tudo isso está no lugar do 65 ao quadrado. Quando eu jogo aqui dentro da expressão, ó, eu visualizo que eu vou poder cancelar o 3.600 e a expressão vai ficar muito mais fácil de calcular, vai ficar a raiz de 625, que é o número fácil, é 25. Aí agora a expressão fica muito mais prática, eu posso simplificar esse 5 com esse 25, sobra um 5 aqui embaixo, e aí fica 65 por 5, que dá 13. Portanto, a nossa força aqui tem o valor da tração de 13 newtons. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.